O que é a economia social? Uma parte da economia coloca as pessoas e o planeta em primeiro lugar. Uma parte da economia não tem finalidade lucrativa e coloca as preocupações sociais no centro da sua atuação. Uma parte da economia tem demonstrado ser resiliente e tem saído reforçada das crises económicas e sociais. A economia social. A economia social congrega o conjunto de empresas privadas, organizadas formalmente com autonomia de decisão e liberdade de adesão, criadas para satisfazer as necessidades dos seus membros, produzindo bens e serviços, assegurando o financiamento e onde o processo de tomada de decisão e a distribuição de benefícios ou excedentes pelos membros não estão diretamente ligados ao capital ou cotizações de cada um, correspondendo a cada membro um voto. A economia social agrupa ainda as entidades que produzem serviços não mercantis para as famílias. Na União Europeia, há 2,8 milhões de atores de economia social que providenciam uma vasta gama de produtos e serviços em múltiplos setores de atividade. Juntos, empregam mais de 13 milhões de pessoas e geram cerca de 8% do PIB da União Europeia. A sua existência tem um peso significativo na economia europeia, para além de ser um motor de inovação social, solidariedade e inclusão. A União Europeia reconhece a importância deste setor, pelo que têm sido planeadas e desenvolvidas várias iniciativas, tendo em vista o seu fortalecimento, tais como o incentivo à criação de um ecossistema financeiro abrangente, a melhoria do acesso ao mercado único por parte destas entidades, o fomento à digitalização e cooperação internacional do setor e um plano de ação europeu para a economia social. Em Portugal, a economia social integra um vasto conjunto de entidades, com personalidade jurídica diversa, democraticamente organizadas, criadas para satisfazer as necessidades dos seus membros, que produzem bens ou serviços sem finalidade lucrativa. O setor da economia social, constitucionalmente consagrado, caracteriza-se assim por uma forte diversidade. Nesta pluralidade, a economia social é um lugar de encontro, onde coabitam o económico e o social, o coletivo e o individual, evidenciando uma outra forma de agir e empreender, onde prima a democracia, a responsabilidade social e a maximização da utilidade social. Neste sentido, a economia social é desenvolvida por pessoas que partilham valores e princípios comuns, os quais constituem as linhas orientadoras de toda a sua atuação. O primado das pessoas e dos objetivos sociais. Uma economia ao serviço das pessoas, onde os resultados assentam em objetivos sociais de empoderamento das pessoas, com o objetivo de criar impacto positivo na sociedade, no ambiente, nas comunidades e economias locais e na criação e manutenção de postos de trabalho. A adesão e participação livre e voluntária. São organizações voluntárias abertas a todas as pessoas, aptas a utilizar os seus serviços e dispostas a assumir as responsabilidades enquanto membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas ou religiosas. O controle democrático dos respectivos órgãos pelos seus membros. Respeitando a premissa "uma pessoa é igual a um voto", as entidades da economia social são autênticas escolas de democracia e de cidadania. Os seus membros têm direito e responsabilidade de participação, de informação, de elegerem e serem eleitos. A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral da sociedade. O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e não discriminação, da coesão social, da justiça e equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade. A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades exteriores à economia social. O estabelecimento de acordos e parcerias com outras organizações, incluindo entidades estatais, ou o financiamento externo, não deve comprometer o controle democrático pelos seus membros e a autonomia das entidades da economia social. A afetação dos excedentes à prossecução dos fins de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos excedentes, própria da natureza de cada entidade da economia social. As entidades da economia social não têm finalidade lucrativa, devendo, no entanto, gerar resultados positivos que lhes permitam reinvestimento no desenvolvimento das atividades que visam a prossecução dos seus fins e na melhoria dos serviços prestados. E em Portugal, quem faz parte deste setor?
O universo da economia social em Portugal é composto por mais de 70 mil entidades, muito diversas. Associações com fins altruísticos, cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, fundações, subsetor comunitário e autogestionário. Sendo de salientar que perto de 8% destas entidades têm o estatuto de IPSS. Estas entidades tão heterogéneas podem ser encontradas no nosso dia-a-dia, estando presentes em múltiplas atividades dirigidas a toda a população, desde serviços de apoio social, serviços de saúde, ensino, atividades financeiras e outros serviços como construção e habitação, comércio, transporte, turismo, agricultura, indústria, energia. A economia social está assim presente em quase todas as atividades económicas, não estando a sua especificidade no objeto da atividade, mas nos fins, nos processos, no modo de organização, de governo e de funcionamento e nos valores e princípios que orientam as suas atividades. Com efeito, a economia social constitui um pilar de extrema importância para a economia e a sociedade portuguesa, assegurando 3% do valor acrescentado bruto nacional e mais de 200 mil postos de trabalho. Existindo em Portugal 20,5 milhões de membros neste setor, significa que, em média, cada português é membro de 2 entidades da economia social. A economia social constitui também um importante papel na criação de trabalho estável e duradouro, contribuindo para a inserção de mulheres no mercado de trabalho, muitas das quais em cargos de chefia, trabalhadores estrangeiros e pessoas com deficiência. Este setor favorece, portanto, a criação de trabalho, bem como diferentes formas de empreendedorismo e de emprego que contribuem para a coesão social, a integração dos grupos mais vulneráveis e para o combate ao desemprego e à instabilidade laboral. Em suma, a economia social abrange um vasto leque de atividades económicas e sociais que, pela sua natureza e formas de funcionamento, geram importantes contributos para a produção de bens e serviços e o fortalecimento do tecido económico e social, a redistribuição solidária, a coesão e impacto social, a inovação social e desenvolvimento local, a promoção da cidadania e da democracia, a promoção da sustentabilidade ambiental. Já imaginou o que seria um mundo sem economia social? Mas a economia social existe e está cada vez mais forte. Todos os dias, milhões de membros e beneficiários deste universo provam que é possível aliar rendibilidade com solidariedade, criando empregos estáveis e dignos, gerando capital social e humano, promovendo a sustentabilidade e a inovação social, ambiental e tecnológica. Assim, ao permitir e traduzir a nossa conexão com as outras pessoas e o planeta, este importante setor é uma força económica e social que abre caminho a um outro modo de produzir e consumir, mais resiliente, justo e sustentável, com um papel potencialmente relevante nas transições verde e digital que se pretendem atingir em Portugal e na União Europeia.